Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Bem-vindos ao Conexão Saúde, é sempre uma alegria iniciar mais um programa aqui pela TV Cultura Paulista. Nossa conversa hoje é com a fisioterapeuta Camila Marquesan e o tema é bem dolorido. É sobre hérnia de disco. Camila, Oi, é um prazer recebê-la aqui. Eu preciso contar para todo mundo que está nos assistindo que a Camila, além de fisioterapeuta, eu conheço ela, há muito tempo, minha amiga de infância, a gente estudou mais ou menos juntas, né? Sempre na mesma escola e agora a gente tá aqui. Olha lá, tá vendo? Falando de saúde. Muita saúde. Eu chamo ela de Camilinha, gente. Eu falei que eu não ia chamar ela de Camilinha, porque hoje ela é uma profissional, uma doutora, uma fisioterapeuta. Mas conta pra gente, o que é a hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco é uma lesão que ocorre no disco intervertebral, que é o amortecedor da nossa coluna. Eu vou pegar a coluna, só para visualizar melhor. Pra gente explicar. Isso, então aqui nós temos os ossos, né, as vértebras, e entre uma vértebra e outra tem o disco intervertebral. A gente pode pensar nele como um chiclete babalu. É a resistência do chiclete em volta com um recheinho líquido. Tá. Então a gente tem várias evoluções de desgaste desse disco. O primeiro é a gente imagina que a gente está apertando esse disco e esse recheio está querendo empurrar as paredes do chiclete para sair. Quando essa compressão é leve, o disco está levemente abaulado. Quando essa compressão é um pouquinho maior, o disco tende a ser projetado para trás e aí vira uma protrusão. Tá. Quando esse recheio líquido sai, aí sim nós temos uma hérnia de disco, né? Então são várias nomenclaturas para essa degeneração que ocorre no disco. O recheio desse disco sai que é a hérnia. Exatamente. Porque ele fica mais fininho e começa um osso começa a incomodar o outro, é isso? Isso, na verdade, com as primaveras que vamos ganhando, ou as más posturas no decorrer às vezes não é nem a idade, não, né? As posturas erradas também ajudam esse disco a ganhar, aliás, a perder altura, né? Então ele vai ficando cada vez mais fino, ele perde água e isso também acaba gerando essa pressão exagerada, onde rompe e vira uma hérnia. Olha, eu tenho aqui alguns dados, que 15% da população mundial sofre com a hérnia de disco. Sim. 70% da população brasileira sofre com algum problema na coluna. Mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com hérnia de disco. Sim, sim. Então são muitas pessoas. É a segunda maior causa de afastamento de trabalho. Exatamente. Eu tenho aqui terceira causa de aposentadoria precoce, a hérnia de disco. Exato. Então assim, é uma patologia que merece um cuidado. Realmente tem que ser cuidada para a pessoa não ficar de cama ou ter que fazer um repouso absoluto porque não consegue fazer nada de tanta dor. E de tanta dor. E o que a gente mais escuta sobre hérnia é a dor que a pessoa sente. É uma dor insuportável? É uma dor insuportável. A hérnia costuma ocorrer na região cervical e na região lombar, né? Os sintomas são dores em faixa, então quando é no pescoço, a dor irradia pescoço, ombro e chega a irradiar até a ponta dos dedos quando acomete o nervo. Entendi. Porque quando a hérnia é muito grande ou até mesmo uma protrusão, pode irritar o nervo. A dor de nervo é como se fosse uma dor de choque. Quando a gente dá aquela batida no cotovelo e dá aquele choque, aquela dor de choque é de uma dor de nervo. Então, quando tem uma compressão nervosa, gera essa dor irradiada, quando no pescoço até a ponta dos dedos, e na região lombar, quando geralmente pega o nervo ciático, que é a famosa ciatalgia. Também é outra dor horrorosa que todo mundo comenta. Exatamente, que irradia geralmente até a ponta do dedão. Então isso dificulta muito a pessoa de andar, se locomover, a pessoa às vezes tem perda de sensibilidade, perda de força, porque os nervos é que mandam as informações para os músculos funcionarem. E dão a sensação de sensibilidade ali pra gente. Então, se o nervo está comprometido, o paciente pode perder força
e a sensibilidade da região. Isso é sério, por isso que a gente tem que tratar. É seríssimo. Muitas pessoas fazem cirurgia para o tratamento da hérnia, né? Isso, exatamente. Mas a gente ainda não chegou nessa parte. Quais são as causas? Bom, hoje a maior causa de hérnia de disco é a má postura. Tem um a má postura? Tem um estudo que diz que a má postura é a maior causadora. Segundo, vem fatores hereditários, né? O sedentarismo é também grande Não tem nenhum tipo de patologia que chega aqui no Conexão que não fazer exercício faz mal, né? Sim, exatamente. Tem que sair da cadeira. Tem. Eu falo para os meus pacientes que mesmo com dor se mexa, porque ficar de repouso não vai melhorar. O repouso não melhora. Os músculos têm que estar ativos o tempo todo para manter a estrutura em ordem. Então, mesmo com dor, ande. Mesmo com dor, faça as atividades porque vai melhorar. O exercício físico libera endorfina, né? Para tentar dar uma equilibrada aí na dor, que libera muita cortisona. Perfeito. Como que a gente pode corrigir a postura, né? Tá. Tem muitas profissões hoje que assim, a gente vai começar agora no segundo bloco, a gente termina. E tem muitos exercícios, a gente sabe que a postura acaba atrapalhando a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Tem pessoas que não conseguem agachar, que não conseguem lavar uma louça, tirar uma roupa do varal, Sim. Brincar com o filho, com o cachorro, enfim, não consegue fazer atividades do dia a dia que são básicas. Com certeza. E existem algumas dicas, né? Muitas Que dicas. você vai passar pra gente. Claro, com o maior prazer. E Camila, então como que a gente senta? Uma postura vamos lá. certa ao sentar, a gente está em casa, a gente quer assistir TV. Tá. Bom, o sofá, ele ajuda muitíssimo a piorar a dor nas costas, né? Então a gente... O sofá é um dos... principalmente se ele for muito mole. Então o assento tem que ser um pouquinho mais resistente. O assento não pode ser muito comprido, porque senão a gente fica com os pés pendurados. Os pés sempre tem que estar no apoiados, sempre. E a gente, de preferência, tem que ter um apoio na região lombar. Eu falo que o apoio da mão da região lombar já é o suficiente para a gente ter uma acomodação muito boa. Então, esse travesseirinho, se ele fosse metade, seria assim, maravilhoso. Aqueles travesseirinhos de rolinho que a gente... Quem trabalha o dia inteiro sentado em frente ao computador tem que usar esses travesseirinhos? Deve. Tem que ter, porque senão a postura postura em pé, a gente tem uma descarga de peso de 100% nos discos. Sentado, como a gente muda a curva da coluna, tem uma descarga de 135% no disco. Então, é maior. É maior. Então, se a gente não corrige a lordose, que é a curva da lombar, a pressão fica exagerada. Então a gente acha que só porque a gente está sentado, a gente está descansando o nosso corpo. A gente está relaxando. E não. O percentual é maior do que como se a gente estivesse em pé em relação aos discos. Exatamente. Então, sentadinho, almofadinha na região lombar, encostar a região torácica, ombros relaxados. A melhor postura para sentar seria essa. Para quem fica muito tempo sentado no computador, é importante ter um apoio de pés, né? A mesa sempre está na altura, o cotovelo 90 graus. O monitor sempre na altura dos olhos, né? Para a gente não fazer nem flexão nem extensão da cervical. Com o apoio da região lombar. E a gente nunca pode relaxar? Nunca pode ficar assim na TV? Um pouquinho pode. Olha eu, Jaqueline. O que faz para ficar à vontade assistindo filme? Deitado. Deitado. Eu sempre falo para os meus pacientes, se for para sentar torto, então deite. Deita, põe o colchão na sala ou deita na cama, que é melhor deitado do que sentado torto. É bem melhor. Pessoal, muitas dicas aqui no Conexão. A gente vai ter mais no segundo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo. Antes eu queria agradecer o Guto Franzini, que sempre me produz cabelo, maquiagem. Um beijão para você, Guto. E também a Inês Janine, que me produz para todos os programas com essas roupas maravilhosas. A gente já volta com mais Conexão para vocês. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe hoje a Camila Marquesan, fisioterapeuta do ITC Vertebral, e ela está conversando com a gente sobre hérnia de disco.
E a gente parou no primeiro bloco nas posições, que eu acho Isso. importante para quem está em casa saber, né, como viver com mais qualidade de vida. Sim. Aí quando a gente dorme, tem alguma posição específica que não machuca a coluna? O mais recomendado é a postura de lado, né? Com um travesseiro entre os joelhos. Tem que pôr o travesseiro mesmo? É importante? É importante por uma questão de alinhamento do quadril, né? Então, Entendi. quando ele está mais alinhadinho, a sobrecarga é menor. E um travesseiro que tenha a largura entre a orelha e o ombro, né? Para a cabeça não ficar inclinada para baixo ou para cima, né? Então tem que estar sempre alinhadinho, mas de lado, de lateral. E não pode dormir de bruço, é verdade? Isso ou é um mito? É bom, não é bom. Não é bom. Não é bom, porque de bruço a gente tem uma rotação de tronco, tem rotação de cabeça, então é difícil o paciente que durma rodando a cabeça para os dois lados. E aí tem torcicolo, já tem uma postura errada, então eu prefiro de lado. Entendi. Quando a gente vai, por exemplo, varrer a nossa casa, porque assim, a gente tem problemas, né, para varrer, para tirar a roupa do varal, que a gente já falou, para agachar. Sim. Vamos fazer um teste aqui? Vamos. Ensinar as donas de casa? Vamos. Produção, vamos falar da parte da faxina, que não é fácil fazer. Então vamos lá. Tanto as mulheres como os homens, né? Porque hoje é justo que os homens também ajudem as mulheres em casa. Olha, Não gostei, gente. Essa é minha amiga fisioterapeuta, gostei. Vamos lá. A vassoura tem que ter um cabo proporcional ao tamanho de quem vai varrer. Digamos que para mim está um pouquinho baixo. Deveria estar um pouquinho mais alto. Então, conforme eu for fazer o movimento, é interessante e importante que a gente tenha uma contração de abdômen para ajudar a proteger a região lombar, né? Então, a gente tem um músculo em faixa que sai da lombar e vem até a região do abdômen, que sustenta a coluna. Se esse músculo está forte, a coluna fica mais resistente, porque a região que tem hérnia é uma região muito móvel. Então, é o músculo que dá sustentação para que essa região não fique muito móvel, né? Quem faz pilates sabe disso. Exatamente, né, que é o core, que tem que ativar o core. Sempre Ativar a musculatura. ativar a musculatura do abdômen, que sustenta a coluna. Exatamente. Né? Uma dica para quem está aí assistindo é tentar murchar a barriga como se a gente fosse fechar o botão de uma calça que está apertado. Então, a gente murcha a barriga. Essa contração ativa o transverso, que é o músculo que dá sustentação para as costas. Entendi. Tá? Então, o cabo da vassoura deveria estar mais alto. E conforme eu for fazer o movimento de varrer, eu vou contrair, né, o meu abdômen, mas eu não vou fazer uma rotação do tronco. Eu vou junto com a vassoura. Vai ficar mais difícil varrer, mas vai ficar mais funcional. Vai Olha ficar lá, a gente não pode ficar varrendo, Não, achando rotação que tá... do tronco só vai ajudar a dar dor nas Não costas. pode ligar o som e ficar dançando varrendo. Não, ou dança ou vai. Então, Difícil. vamos por partes. Então, conforme a gente for varrer, a gente vai junto com a vassoura. A gente não vai rodar o tronco para não Olha machucar que as dica costas. legal. Isso Então, aí. da vassoura e rodinho também. Vamos imaginar que a gente está com o rodinho. O cabo do rodinho tem que ser mais maior. comprido. Então, ao invés de eu ir para frente com o meu tronco, eu vou com o rodinho e trago até mim. Né? Então, não vou com o corpo. Eu jogo o rodinho, contraio o abdômen, flexiono levemente os joelhos e puxo. Vai ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais demorado, mas a gente vai proteger as costas. Perfeito, obrigada. Fiz a doutora Camila Marques varreu o estúdio hoje aqui do Conexão. Ótimo, somos dona de casa Não também. é? Mas é pra gente aprender, porque essas posturas são importantes. Muito porque importante. tem o fator genético, que você falou, hereditário, mas o maior Causador é a causador postura. é a postura e É a a gente tem que postura. aprender. Exatamente. Eu tenho um dado aqui que 95% das pessoas que sofrem com a hérnia de disco não precisam realizar cirurgia. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, só 5%. Só 5%. Então a gente consegue fazendo o quê? Fazendo aulas com fisioterapeuta? Como que a gente Isso. trabalha? Esses 95 são os métodos não invasivos, né, que a gente fala. Não invasivos. E a gente trata com fisioterapia, com psicólogo, uma equipe multidisciplinar e ajudar muito o paciente, né? Então, eu vou falar da minha parte hoje como Claro. fisioterapeuta,
A gente tem que fazer o fortalecimento dessa musculatura que faz sustentação da coluna, né? Tanto da região lombar como da região cervical. Lá no consultório nós temos 2 macas especializadas que faz a descompressão desse disco, ajuda a reidratar, ajuda a reposicionar esse disco que ficou herniado, né? Que vazou o recheinho dele. Certo. A gente faz terapia manual, que são algumas técnicas para relaxar a musculatura, realinhar as articulações. Então a gente tenta, com tudo isso, né, avaliar certinho o paciente, uma avaliação muito detalhada para a gente poder encaixar o melhor tratamento. A gente não vai e faz todos esses tratamentos, a gente usa o tratamento mais adequado de acordo com a avaliação que a gente fez, né? Individualizado mesmo o tratamento, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tenta usar, dentro da literatura, a gente tem aqueles subgrupos de dor lombar, então cada grupo tem um tipo de dor, para onde vai a dor, e aí a gente tem um tratamento específico para esse subgrupo. Então a gente tenta fazer o mais adequado e o mais personalizado possível para que o paciente fique bem. E toda essa equipe, todos esses aparelhos, equipamentos, é lá do ITC Vertebral aqui de Araraquara. Isso, o ITC é uma franquia, né? Nós temos em 85 cidades do Brasil todo. E a gente tem essa preocupação em oferecer um tratamento personalizado para o paciente, né? Claro. Para a gente tentar, dentro dos sintomas dele, escolher o melhor tratamento para que ele fique sem dor. Com certeza. Eu tenho uma dúvida, porque eu acredito assim, a profissão de taxista, né? O taxista fica o tempo todo sentado, aí são 135% de pressão nos discos, você falou hoje. Isso. O que ele pode fazer? Eu vejo que tem taxista que tem aquela capinha de bolinha de madeira, que eles falam que é para coluna, resolve aquilo? Olha, ele serve como um massageador, né? Já que massageador mesmo. Mas a questão do apoio da região lombar tem que ter. Mesmo com as bolinhas, né? Tem que ter aquele travesseirinho pequenininho que fica aqui atrás. Exatamente. Esse travesseirinho, só voltando, pode ser da largura da nossa mão e ter a largura, assim, a altura, né? A largura e a altura da mão. Não precisa ser uma coisa muito grande. Então, pode ser um travesseirinho improvisado que tem em casa. Ou dobrar uma toalha de rosto, uma toalha de banho. Não tem o travesseirinho, pega a toalha e improvisa. Mas tem que ter. Todo mundo que fica sentado tem que sentar com esse apoio nas costas. Ótimo. E a prevenção realmente é cuidar da coluna, é cuidar da postura? Exato. Tem outra forma de prevenir ou realmente é? O exercício físico ajuda a prevenir demais. O exercício Mais uma vez, o físico, exercício físico. O Pilates ajuda demais também, que ativa o core. Então, ajuda os pacientes a terem uma postura mais adequada. Né? Exatamente. E tem Pilates também no ITC, né? Isso. Nós temos o Pilates lá para quem tem fiz, dor nas costas. Delícia, adoro fazer Pilates, fazia no ITC. Exatamente. Precisa aparecer lá. Você viu? Eu falei pra Camila que eu não sou uma boa apresentadora de programa de saúde, porque eu não tenho tempo de fazer as coisas. Mas eu vou. Essa vida corrida assim, não dá tempo mesmo. Não dá. Mas Camilinha, eu não consigo te chamar de Camila. Obrigada por vir aqui, a você, Pri. por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. É uma honra tê-la aqui. Tenho certeza que você vai voltar. A gente Volto. faz questão com outros assuntos, porque eu sei que vocês tratam lá no ITC com muitas outras coisas, né? Muitas outras patologias. E a gente vai conversar mais. Muito obrigada pelo convite, Pri. Obrigada. E a gente vai para um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai para o Cozinha Saudável. De volta ao Conexão Saúde, e agora a gente vai direto lá para a nossa cozinha saudável aprender a fazer uma pizza de berinjela. Vamos lá! Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. E eu tenho certeza que o Cozinha Saudável de hoje você vai adorar, porque a nossa chefe Aline Carrascosa vai fazer uma pizza de berinjela. Uma pizza de berinjela. Olha que saudável, gente. Fiquei feliz. Eu tô só aqui vendo os ingredientes. Eu quero saber como é que faz essa pizza de berinjela. Muito fácil. Vamos cortar a berinjela. Você tem 2 formas. Eu vou cortar ela na horizontal e também tem como você fazer em rodelas. Mas qual hoje eu vou fazer. Eu gosto desse formato fazer essa comprido. Pizza, né? De compridinho. Formato compridinho. Então vamos lá. Gosto. Então, vamos tirar a ponta dela.
tá? Ok. Ou você apoia assim, mas eu já vou apoiar dessa forma que pra mim é melhor. Aí você pode fazer a quantidade suficiente de lâminas, tá? Então, espessura mais ou menos de um dedo, que ela não pode ficar tão fininha. Então a berinjela vai ser como se fosse a massa da pizza. Como se fosse a massa E a da gente vai pizza. rechear em cima. Isso. Ótimo. Hoje nós vamos fazer de queijo, a margarita com pesto e de atum. Olha que delícia. É, 3 vocês vão sabores gostar. de pizza de berinjela. Bom, aí deixa eu já tirar mais uma para eu colocar para dar quantidade de recheio, tá? Você vai fatiando uma berinjela, tá vendo? Esse tamanho médio, vão dar aqui 5 massas, né? 5 massinhas, porque eu não tirei. Deixa eu te ajudar aqui. Vou Eu tirar não, isso. pode tirar. Eu não tirei a tampinha dela assim para ela ficar, então eu aproveito, Ela porque se fica eu tirar, eu vou perder, então não tem necessidade. Então, mesmo assim ela para, só colocando certinho, tá? Ok. Bom, vamos temperar com sal. Então a gente começa pelo sal. Exato. A gosto. Aí eu posso fazer, colocar Não tão a gosto, não vou ficar salgando comida que sal faz mal em Exatamente. excesso, né? A gente tá aqui Ó, no Conexão Saúde. Eu coloquei dos dois lados também. Ah, Só aquele tá. lado que tem a casca não vou colocar, tá? Tá. A pimenta do reino também a gosto, tá? Sempre uma pimentinha, Ai, né? Nossa sempre. chefe Aline Adoro. gosta de uma Nossa. pimentinha do reino. Adoro. Faz toda a diferença, né, Opa. Aline? Olha, a pimenta, quem não gosta da do reino, pode usar branca também. Se não quiser pimenta do reino, pode deixar só no sal, tá? Tá ótimo. Então, agora eu vou começar já a montar onde eu vou pôr no forno. Então, você Ok. pode me passar. Essa travessa? Isso, a transparente. Pode pôr aqui. Pode pôr aqui? Pode. Eu vou já colocar as bases. E não precisa untar, não precisa colocar nada. Não, nessa daqui não. Tá. Não tem, e qualquer assim forma antiaderente não Não precisa fazer muita coisa. Olha, já ficou à disposição. Eu vou estar usando o molho de tomate. E é um molho de tomate livre de Isso. culpa, porque não tem sódio, não tem sal, né? No caso, Exatamente. sódio, gordura, açúcar. Exatamente. É um dos melhores hoje no mercado, que a gente sempre fala no Conexão Saúde. Então eu vou estar usando ele como base. Aí é só espalhar a quantidade desejada que você gosta de molho. Eu Olha gosto que de fácil, molho. gente. Olha, Eu pessoal. adoro aprender receitinha fácil. A gente que Ai. vive nessa correria, E você pode deixar saudável, montado, né? Depois você chega em Só casa assar. do serviço, só assar, né? Pega um final de semana, deixa pronto, ó, rapidinho. então colocou o molhinho da pizza. Exato. Então, a minha base vai ser o quê? Queijo mussarela, tá? Olha que delícia, Então, vai um deixei queijinho. isso, deixei ralado. Só espalhar em todas. Aí eu vou separar as fatias do sabor, tá? Mas como a base todas vão estar usando queijo, tá? Tá ótimo. Vamos terminar com esse queijo, né? Nunca é demais. Esse queijinho Queijo aqui. gostoso, pode ter em excesso, por que não, né? Vamos. Olha só como fica um prato bonito também, né, Aline? Fica visualmente muito bonito. Aqui. E agora a gente faz o sabor que a gente quer. Exato. Que nem essa daqui, eu vou fazer ela só de queijo. Então, mussarela, E queijo branco. parmesão. Não, esse é queijo branco. Olha, eu já querendo ir pro queijo parmesão, que não é tão saudável. Não, mas eu vou usar ele também, viu? Também? Pode ficar tranquila. Só pra dar uma gratinada. Então, uma de queijo branco. Isso. Mussarela, queijo branco e um pouquinho de parmesão. De parmesão. Eu tinha visto Tá. parmesão, por isso que É, eu lembrei. Eu já até dei uma né? assaltada no parmesão. Já. Aí a próxima, eu vou fazer eu vou usar essa daqui que tem mais queijo. Eu vou fazer de margarita. Tomate, margarita. Isso.
Aqui tomatinho. Que delícia! E vou colocar esse molhinho pesto, tá? Como é que você fez o molhinho pesto? Manjericão. No caso aqui eu usei nozes, azeite. Que delícia, com nozes. Parmesão. E um dente de alho. Tá. Tá? Aí bate tudo junto. Bate tudo junto. A gente pode fazer um dia aqui um molhinho pesto, né? Vou fazer mais uma, vai. Que essa daqui é tão gostosa. Só por causa do molhinho pesto, viu, Ai, gente? é verdade. Que Não, me deu é água boa. na boca já esse molhinho. Ela é muito boa, essa daqui. Você coloca nozes, Nozes, folhas do manjericão. folhas do manjericão e alho. E sal. Alho e azeite. Sal Isso. não. Também. O sal eu acabo deixando, porque depende da receita. Por exemplo, vou fazer uma massa. Esse molho geralmente a gente finaliza com parmesão, já é Tá. um pouquinho salgado. Tá. Então deixa, Não precisa. não precisa. A próxima vai ser de atum. que é uma delícia. Ó, mussarela, atum. Deixa espalhadinho. Vou usar nessa daqui também. Pode pôr mais atum, né, Aline, se quiser. Pode. Eu gosto bastante de atum, né? Fica com essa É miséria aí de bom. atum, a gente passa fome. Não vai passar, não. Não passa, olha aqui. Uma delícia. Aí eu vou pôr nesse daqui azeitona. Eu tô usando a sem caroço. Azeitona sem caroço. Isso. Porque, Sem caroço, melhor coisa, Isso, né? porque também aí eu já aproveito ela inteira, eu já corto ela no meio e distribuo onde eu quero. Né? Dá pra aumentar aí na produção. Então, nessa daqui de atum, A eu gente ponho coloca azeitona. azeitoninha que combina azeitona e atum. Ai, adoro. Adoro. Aí agora eu vou pôr um pouquinho mais de parmesão na de atum. Que delícia. Aqui. Que Vamos colocar fácil em todas. fazer essa pizza de berinjela, pessoal. Não tem como a gente Não. falar que a gente não consegue comer saudavelmente. Não tem. Ó, eu coloquei até na de margarita, tá? Que ela Tá. fica douradinha, fica gostosa. Fica bonita. Fica um sabor gostoso. Vocês não vão se arrepender em experimentar. E outra, pessoal, testa também com a berinjela, a abobrinha. A abobrinha também como massa. Além da berinjela, nossa, dá pra fica uma fazer com a delícia. abobrinha. Fica muito boa. Acabamos nosso Acabamos. preparo? Olha que rápido, olha que acabamos. fácil. Sai Agora pro a gente forno. vai pôr no forno e a gente já volta com elas prontinhas. Aline, será que essa pizza não tá pronta? Esse cheirinho tá tão vamos gostoso. dar uma olhada. Acredito que já tá na hora Olha já de só tirar. como que tá cheirosa essa cozinha. Eu tenho certeza que Tá. Já tá no ponto já. delícia. Você fecha pra mim? Fecho. Por favor. Aqui, gente. Olha só que ponto, apetitosa né? que ficou. Deixa eu No pegar aqui. ponto. Não, vou precisar da luva. Da luva? Uma só. Só pra eu Olha só, segurar. gente, o cheirinho aqui tá maravilhoso. Você que tá Olha. em casa. Eu acho que Estão eu vou todas colocar boas? uma ali nesse prato. Vamos fazer um prato bonito pra Né, quem tá em vamos casa colocar? ver. A Porque gente pode servir uma pizza de berinjela apetitosa, olha só. apetitosa, bem caprichada, né? Bem Super, caprichado olha esse aqui. prato. Vamos colocar os 3 sabores. A gente fez de atum, a gente fez de manjericão, no caso que é a A marguerita, margarita e a de queijo. e a de queijo. Olha aqui. Eu falei marguerita, você falou margarita. É a mesma Margarita. coisa ou não? Não, a margarita é a bebida. Ah, olha lá, É. gente. Vivendo e aprendendo. Então é Isso. margarita, e não é Isso. marguerita. Eu que tô falando errado. Olha aqui. E essa é só de queijo, E né? olha, gente, assim, é muito rápido. Deu aqui mais ou menos o tempo. Vamos falar o tempo Eu no acho que uns forno? 15 minutos deu, né? 15 minutinhos a gente esperou. Muito rápido. Olha Essas aqui só. eu vou deixar. Que 3 opções deliciosas para você fazer no fim de semana com a sua família. Saudável de berinjela.
Olha aqui. Com ingredientes deliciosos. Super apetitoso, né? Super apetitoso. E a gente continua convidando vocês para mandar e-mail pra gente pro Conexão Saúde, @tvculturapaulista.com.br, pra gente ir até a sua casa e fazer aí. uma receita na sua cozinha. Eu e a chefe Aline Carrascosa, a gente quer estar aí na sua casa. Vamos fazer uma bagunça Fazendo geral. uma bagunça, levando a produção da TV Cultura, e você vai aprender uma receitinha, ó, ao vivo com a nossa chefe. Gostou? Só mandar. Então agora a gente vai experimentar. Eu não vou experimentar porque vai ficar feio eu comendo aqui, porque esse vai ser difícil cortar, então eu não quero. Mas a gente vai com certeza, junto com a produção, experimentar essas pizzas, que eu tenho certeza que tá uma delícia. E a gente volta pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Que delícia que é essa pizza. A gente lá na produção, a gente experimentou, a gente aprovou. Todo o pessoal lá da Casa Ramos também aprovou. Queria mandar um beijo para Silvia Ramos, que nos ajuda, né, com a cozinha, tudo, que é maravilhosa. E agora a gente tem que pensar livre. O que é pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso bilho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração, de quem leva o sentimento de orgulho no nome, de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E agora a gente vai aprender um pouquinho com as dicas da doutora Natália Paiva, que vai nos explicar sobre preenchimento. Olá! O tema de hoje é sobre um assunto que me procuram muito no consultório, que é o preenchimento. Mas não é o preenchimento das áreas mais tradicionais. É o preenchimento de locais que as pacientes se incomodam, mas muitas vezes não se dão conta de que é possível tratamento de maneira não cirúrgica. As duas áreas que eu gostaria de conversar com vocês é o nariz e o mento, ou seja, o queixo. Em relação à região nasal, a região do nariz, o que é possível tratar com preenchedor? É possível corrigir a angulação do nariz. Nessa primeira figura, vocês vão reparar que existem dois ângulos muito importantes para serem analisados, tanto quando a gente observa uma pessoa de frente, quanto no perfil. O primeiro deles é o ângulo que o nariz faz com a região frontal, que é essa região da testa. Esse ângulo, ele deve ser por volta de 120 graus. O segundo ângulo é o ângulo que a base do nariz, que é a região mais inferior, forma com a região acima dos lábios. Esse ângulo também deve variar por volta de 115 graus. Um nariz que mantém mais ou menos essas proporções é um nariz que tem um perfil mais alinhado e tem a ponta um pouquinho mais elevada. Além disso, é possível a correção da giba nasal. O que é a giba nasal? Um ossinho que principalmente no perfil é visualizado e que impede que o nariz forme uma linha reta da sua inserção, do início dele na testa até a ponta. Muitas pessoas acreditam que a única solução é a solução cirúrgica, mas o preenchimento é um procedimento alternativo à cirurgia que é feito no consultório em torno de 20 minutos a meia hora, um procedimento extremamente confortável porque os produtos que a gente utiliza hoje todos têm lidocaína, ou seja, tem anestésico na composição, e é um procedimento que não tira o paciente das suas atividades pós-procedimento como um procedimento cirúrgico. Em relação ao aumento, aí vocês vão ver agora a foto de uma famosa e que dá para notar toda a diferença que faz ter um queixo alongado, bem projetado e não tê-lo. A região do mento é uma região importante para a harmonização facial porque ela diferencia, por exemplo,
o homem da mulher. O homem tem um queixo mais quadrado, mais forte, mais marcado. A mulher tem o queixo mais arredondado e isso também no perfil a gente visualiza um alongamento maior da face por conta de ter ou não ter o queixo. O queixo também faz parte do desenho do contorno inferior do rosto. O contorno inferior bem marcado também ajuda a não demonstrar aquele famoso papo, a papada, que muitas pacientes se incomodam. Às vezes, o fato da gente corrigir toda a angulação do terço inferior do rosto e também de projetar adequadamente o mento, faz com que essa região, que é a região da papada, já não incomode mais sem que seja tratada de forma direta. Quando eu exponho isso para os pacientes, algumas até se surpreendem e falam: nossa, mas eu achei que só existisse tratamento cirúrgico. Por isso que é importante você conversar com o seu médico, com o seu dermatologista e saber se no seu caso, você vai ou não ter benefício de realizar esses procedimentos. Tá dado o recado e até a próxima semana. Ótima dica, doutora Natália Paiva. A gente agradece as suas dicas aqui no Conexão Saúde e a gente agradece também a sua audiência, convidando todos vocês sempre a estar conosco toda quarta-feira às 14h e às 10h30. Um beijo e até quarta-feira que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região.